igreja pela primeira vez, com o convite do nosso irmão Daniel, que Cristo permaneça abençoando, e assim também o pastor Henrique e todos os obreiros que trabalham nessa obra. Capítulo 26, eu estou hoje sozinho, sem esposa, sem filho. Daqui a pouquinho eu vou estar indo para lá de Itaperuna para conhecer lá. Por isso a ausência da minha esposa e do meu filho aqui nessa noite. Capítulo 26, versículo de número 31 de Mateus. Diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, se escandalizarão em mim, porque está escrito: fere o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu vou ressuscitar. Irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: na verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, eu nunca te negarei. E todos disseram o mesmo. Amém. Olha para cá. Os discípulos demoraram muito para entender qual era a missão de Jesus aqui na terra. Isso é tão verdade que perto do Calvário, a mãe de 2 deles, a mãe dos filhos de Zebedeu, se aproxima de Jesus e disse para ele: quando o Senhor estabeleceu o seu reino, coloca um filho meu na sua direita e outro à sua esquerda. Eles pensavam que Jesus ia destronar a política da época e iria estabelecer o seu reino em Israel. Já perto do Calvário, Jesus, depois de dar a senha do traidor, depois de cantar um hino, Jesus faz uma espécie de uma reunião de obreiros e revela para eles essa verdade: todos vocês, esta noite, vocês vão se escandalizar em mim. Ele explica o porquê que vai acontecer o escândalo. Jesus disse: porque está escrito. Na verdade, Jesus está trazendo à tona uma profecia de mais de 400 anos, que era a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor, e as ovelhas do rebanho se espalharão. Só que Jesus não fica nessas palavras. Ele diz assim: fiquem em paz, eu vou ressuscitar. Olha para mim, parece que vejo um silêncio na boca dos discípulos, porque quem está falando que vai ter escândalo é Jesus. E quem é que vai debater com aquilo que Jesus fala? Mas Pedro tomou a palavra e disse, mais ou menos isso aqui: eu não vou falar pelo Tiago, não vou falar por Felipe,
Não vou falar por Judas, vou falar por mim. Ainda que todos eles se escandalizem no Senhor, eu, Pedro, nunca me escandalizarei. A reunião que era para o coletivo se tornou uma reunião singular. Jesus direciona a palavra para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Se Pedro que Jesus está falando é o mesmo Pedro que teve aquela revelação na Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E Pedro é tomado por uma revelação impactante e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você lembra que Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Deixa eu te dizer algo: a vida de Pedro com Jesus era uma vida de altos e baixos. A vida de Pedro com Jesus era um pouco engraçada, porque Jesus tinha um chamado com ele espetacular. Jesus tinha um chamado com ele profundo. Mas o mesmo Jesus disse que ele demoraria para se converter, ele ia se converter na velhice. Esse Pedro está no capítulo 26, lá ao redor do Monte das Oliveiras, dizendo que ele se garante, dizendo que ele seria firme, seria diferente dos outros. Você conhece a história? Jesus é preso e Pedro está no pátio da casa de Caifás, quando alguém se aproxima dele e reconhece ele, porque uma vez que alguém anda com Jesus, fica muito parecido com ele, fica muito parecido com o gesto dele, fica muito parecido com a fala dele. A menina está dizendo: eu amo deles. Aí Pedro diz: Pedro é uma espécie de crente, um pouco de ator. Eu não. Pode ser parecido comigo, mas eu não. Moral da história: o galo cantou depois que Pedro negou 3 vezes. 3 vezes. O canto desse galo para Pedro significava um ato que ele jurou que não cometeria. O canto desse galo para Pedro significava que ele falhou, que ele errou. A gente fica se perguntando: que galo é esse que canta e marca a vida de Pedro com tanta ênfase, com tanta profundidade? Que galo é esse? Existem 2 traduções ou linhas de pensamento para definir esse canto do galo. A primeira linha de pensamento era que esse canto do galo era uma espécie de trombeta que, no momento que a guarda era tocada, alguém tocava aquela trombeta, e o nome daquela trombeta era o canto do galo. A segunda linha de pensamento desse canto do galo era que foi o galo animal mesmo que cantou. Se a gente fosse considerar o galo, ou os galos na nossa época, a gente ia ficar um pouco confundido, porque o galo na nossa época canta fora de hora, né? Os antigos tinham o costume de ter o canto do galo até como relógio, né? Para acordar, para trabalhar. Hoje a gente não pode mais contar com isso, porque os galos estão tudo oprimidos, estão cantando até meio-dia. Mas olha para cá: se foi galo trombeta que tocou, se foi galo animal que cantou, eu sei que aquilo marcou Pedro. Aquilo ali foi uma marca.
Existe um escritor, um comentarista da revista da CPD, que eu admiro demais, pastor Elenay Cabral de Brasília. Ele escreveu o nome do livro, um livro muito profundo. Se você tiver tempo ou puder comprar, o nome do livro é A Síndrome do Canto do Galo. Aquilo marcou Pedro, ao ponto de todas as vezes que Pedro ouvia negócio de canto do galo, ele lembrava. A lembrança vinha no automático. Eu prometi para Jesus que seria fiel, mas não cumpri. Eu não sou bom crente. Eu falhei. Só que Jesus não fica sem ferramenta de recuperação para ninguém. Jesus é especialista em recuperar crente traumatizado. Você sabia que tem gente que trava só porque de algo do passado? Eu conheço gente que parou de pregar, pregava que era uma bênção, cantava que era uma bênção, mas aconteceu algo no passado, que sempre tem alguém que vem e diz: olha, naquele ano, em 1900 e esquecido, fez isso. Ele diz: é verdade. E aquilo trava. Ele sabe que já foi liberado o perdão. Ele sabe que Jesus já pagou o preço. Ele sabe que nenhuma acusação há contra a vida dele. Mas fica marcado. Fica marcado. Só que no capítulo 21 de João, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Os discípulos estão num lugar escondido, né? Com medo da perseguição. O Pedro, ele tem esses altos e baixos, mas ele tem qualidade. Pedro não aguentava ficar parado. Pedro era muito trabalhador, não aguentava ficar parado. E no meio daquele lugar, daquele esconderijo, ele levanta a voz e diz assim: eu vou pescar. Eu. Observe que ele não convida ninguém. Os outros que estão ouvindo Pedro falar que vai pescar, se oferecem e disseram: nós também vamos contigo. E foram. 21 de João, versículo 4, 5, diz o escritor: e naquela noite eles não pegaram nada. Pedro está no quintal da casa dele, gente. Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, mesma coisa. Pedro está pescando em um lugar em que ele era acostumado a fazer aquilo. Só que naquela noite ele não pegou nada. A ideia dele, a atitude foi dele. Ele já está decepcionado com o passado. Ele já está decepcionado com o canto do galo. E agora está com uma decepção dupla. A minha ideia deu errado. Eles estão voltando cedo de manhã, naquela pescaria frustrante. Tem um homem na praia, segundo o escritor, eles observam o homem que está na praia, mas não reconhece ele. E esse homem que está na praia levanta a voz e diz: vocês aí, ei, vocês aí, vocês têm alguma coisa para comer? A resposta é unânime. Ficamos com a rede vazia a noite toda. Ele está perguntando se tem algo para comer. Nós não temos nada. Aí o mesmo homem da praia, que eles não estão conhecendo quem é, levanta a voz e diz assim: lança a rede na direita e acha eles. Essa conotação de achar, lança na direita que vai achar, subentendemos que quem procura acha.
Se alguém está dizendo você vai achar porque estava escondido. Na verdade, o homem da praia era Jesus que estava na praia. Eles não reconheceram. E o mesmo Jesus que está na praia não está dentro do barco, mas está comandando aquela pesca desde a ideia, desde o princípio. Sabe quem fez a pesca ser frustrante naquela noite? Não foi Satanás, porque mania de crente pentecostal é achar que Satanás faz tudo. Dor de cabeça, Satanás. Deu febre, Satanás. Celular está sem internet, é o Satanás. Tudo é o Satanás. Mas essa pesca aqui deu errado, porque Jesus escondeu os peixes. E quando Jesus esconde, ninguém acha. Quando Jesus quer mostrar, ninguém esconde. Mas quando ele quer esconder, ninguém acha. O esconderijo de Jesus é melhor do que o esconderijo que se escondeu aquele oprimido do Osama Bin Laden, que a inteligência americana não conseguiu achar. Quando Jesus quer que apareça, aparece toda hora. Só que está tudo escondido. Tem um no barco, tem um pescador que está sendo tratado. Tem outros com ele que estão pagando preço por causa dele. Você sabia que esse negócio de tratamento de Jesus é tão profundo com alguém que Jesus até permite quem está do lado passar vento, passar tempestade, só para tratar um. Jesus não despreza ninguém. Aquele cenário todo ali é para tratar o passado de Pedro. E Pedro está tão decepcionado. A ideia é dele, a atitude é dele, que ele não se conforma. De peixe dentro daquelas águas, ele não se conforma. Aí o que ele faz? Ele tira a roupa e se lança nas águas. Quem sabe pensando, vou pegar o peixe, se não vem na rede, vai vir de uma forma diferente. Só que eles voltaram para o mesmo lugar. Depois que Jesus dá ordem, eles voltaram para as mesmas águas, lançaram uma rede aonde já tinha lançado a noite toda. E quando começaram a puxar a rede, eles perceberam que a rede pesou. Pedro é sanguíneo, Pedro tem altos e baixos, mas tem um discípulo que andou com Jesus que era a mais águia de todos. Quem era? O João. O João, quando percebeu que a rede pesou, João, dá uma olhadinha para a praia e liga as coisas. Noite toda, essa rede vazia. De manhã, aquele homem mandou lançar a rede, e a rede está cheia. João sabia que choro de crente tem horário. Aleluia! Frustração de crente dura uma noite, mas notícia boa na vida do crente chega pela manhã. Aleluia! Glória! Aí João disse, tem que avisar Pedro. Chegou na beira do barco, dá um brado, e disse, Pedro, fecha a tua roupa, porque é um homem que a gente não conhecemos. O homem da praia, Pedro, não é desconhecido, é o mestre Pedro. Aleluia! Glória!
no conforto do barco. E como é que Pedro vem? Pedro vem, ó, dando braçada. Ó, ganha nada, porque tudo é atraído ao encontro de Jesus. Tudo vem para Jesus. Não importa se está dentro ou se está fora, mas vem ao encontro de Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Eu recebo autoridade para dizer para você que está orando para alguém que está afastado ou está fora do aprisco. O poder de atração de Jesus vai trazer essa pessoa que pulou para fora do barco, para a sua presença, para a igreja. Quem pula do barco chega com mais dificuldade, mas chega. Eu conheço gente que pulou do barco, chegou sem perna, mas chegou. Chegou sem braço, mas chegou. Oh, glória. Jesus está na praia. Jesus está na praia. Eles estão vindo. Imagina a conversa. Na palavra dele. Mudou a frustração de uma noite inteira. Na palavra dele. Imagina. Jesus está na praia. E na praia tem peixe. Na praia tem pão. E na praia tem brasa. Jesus está fazendo um churrasco de peixe. O que eles procuraram a noite toda, ou estavam procurando a noite toda, já estava na mão de Jesus, ó. O que tu está procurando não está na mão de Satanás. O que tu está procurando não está na mão do inferno. O que tu está procurando está na mão de Jesus há muito tempo. Jesus está na praia. Alguém até me perguntou quem foi que, pastor Raniel, que inventou esse negócio de churrasco de peixe, que é tão gostoso, né? Falei, foi Jesus que inventou esse negócio. Primeiro churrasqueiro de peixe da história, Jesus. Ele está preparando uma comida para eles. Parece que eu vejo Jesus, né? Pensamento meu, esse peixinho aqui é de João, esse peixe aqui é de Tiago, esse peixe aqui é de André, esse peixe aqui é de Natanael. Esse peixinho aqui vai demorar um pouquinho para ficar assado, porque o dono dele pulou do barco, mas é de comer, vai comer também. Eles estavam cansados, igreja. Só Jesus sabe preparar comida para quem está cansado. Só Jesus sabe preparar comida para quem está dizendo, não estou aguentando mais. Glória. Só Jesus sabe como é que você chegou aqui nessa noite. Só Jesus sabe como é que foi o teu dia hoje. Só Jesus sabe o que você vem conversando com Ele no caminho. Só Jesus sabe quanto tempo você está dizendo, Jesus, preciso de um refrigério. Ele te trouxe aqui para te dizer, preparei uma comida para você comer. Oh, glória! Tem comida pronta para quem está cansado aqui nessa noite. Eu estava pregando outro dia e eu disse, a igreja brasileira está cansada, mas tem um renovo aí, que antes do arrebatamento nós vamos viver a profecia liberada pelo profeta Joel. E eu disse para a igreja naquela noite, Jesus preparou uma comida nessa noite, que o mais cansado que chegou aqui
vai sair daqui não andando, mas vai sair daqui voando como águia. Eu vou repetir aqui o que eu falei lá naquele dia, nessa noite. O mais cansado que chegou aqui nessa noite não vai sair cansado, vai sair renovado, edificado, restaurado, voando como um pássaro. Tem uma mesa posta nesse lugar nesta noite. Oh, toma pouco, coma muito, mas senta na mesa. Jesus está comandando esse culto aqui nesta noite e está dizendo: coma, porque a comida é boa e eu preparei uma mesa por causa de você. Jesus sabe preparar comida para quem está frustrado. Aleluia. Jesus preparou um banquete. Pão e peixe. Peixe e pão. Mas no meio do peixe do pão tinha brasa. Jesus sabe que crente pentecostal não come qualquer comida.